Sim, né? Então, boa noite para quem está entrando agora, né? Hoje é o nosso segundo encontro da família, não é, Léo? E primeiro Isso. encontro online, olha que diferente. E a nossa primeira experiência de reunião com pais online. Então, quero apresentar o Léo, né? Para quem não conhece, o Leonardo é o nosso consultor, nosso psicólogo da Escola da Inteligência, e está nos ajudando bastante nesse momento novo que nós estamos enfrentando, né? Então, a Lucília é a professora aplicadora que está presente, a Ana Cláudia também, professora aplicadora, e vou passar a palavra para o Léo. Roseli, muito obrigado, viu, pela apresentação. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, pais, mães, a todas as famílias que estão aqui conosco. Para mim é um grande prazer, mais uma vez, ter este contato com vocês, poder dialogar um pouco com vocês. Como eu tenho falado muito por onde eu passo, muito do que eu vou trazer aqui não é inventar a roda, mas eu acho que esses encontros da Escola da Inteligência, eles são lembretes, né? É como se a gente passasse um marca-texto naquilo que na nossa vida é importante e que faz a diferença, né? Nós estamos passando por um momento de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Hoje eu estava com um grupo de professores e me surgiu uma frase que eu acho que é muito importante citar aqui nesse momento, nesse início do nosso encontro, né? Quando a gente acha que a gente tem todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. E eu acho que esse é um período, é um momento em que muitas perguntas novas, muitos questionamentos, muitos desdobramentos estão acontecendo e nós estamos tendo a oportunidade de ressignificar não só a nossa vida, como as nossas relações, sentimentos e pensamentos. Então, que bom que você pôde tirar esse tempinho para a gente bater esse papo. Eu vou aqui falando com vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém tenha algum questionamento, por favor, pode ligar o microfone, pode me interromper. Eu quero que a gente possa estabelecer essa relação realmente de diálogo. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, já vou colocar nos slides para vocês poderem acompanhar também. Então, sintam-se à vontade em também fazer algumas perguntas no chat, caso não queiram falar. Eu vou abrindo de vez em quando aqui o chat para ver o que tem ali, para a gente poder, de fato, estabelecer essa relação. Tá bom, gente? Bem, como a Roseli falou, hoje nós vamos dar continuidade ao curso da família, aquele presencial que nós realizamos aí na escola 4 vezes por ano. Esse daqui é o nosso segundo encontro, que é referente ao capítulo do bairro do respeito do material. Eu acredito que, junto com o convite, a escola também tenha enviado para vocês o material para que vocês pudessem, para aqueles pais que não têm este capítulo, possam acompanhar, né? Esse ano nós tivemos uma reformulação nos materiais da Escola da Inteligência, então todos os pais receberam um material específico do segmento do seu filho. Esse material, que é o material verdinho, ele é específico da educação infantil. Contudo, a palestra que eu vou realizar hoje bebe um pouco daquele material, mas eu não vou me limitar a falar apenas sobre educação infantil. Tudo bem? Bom, só retomando um pouquinho a nossa caminhada, no primeiro encontro nós falamos sobre a cidade da memória, que é uma metáfora que o Dr. Augusto Cury utiliza para falar da mente humana. A gente falou dos vários bairros que formam, então, essa cidade da memória, e hoje nós vamos entrar especificamente no bairro do respeito. E eu queria trazer como motivação para a gente essa frase que vocês estão observando. Amar é compreender as limitações, as falhas, as lacunas, as qualidades. Amar é compreender o outro. Amar é compreender o outro, sendo o outro quem ele é.
Precisamos, mais uma vez, reforçar a importância de que nós vivemos em uma comunidade, em uma sociedade plural. Nós não somos iguais, né? Nós temos muitas diferenças, e essa diferença é o que dá uma tonalidade bonita para a humanidade, a capacidade da gente poder pensar de forma diferente, criar de forma diferente, inventar coisas diferentes, mas em meio a tudo isso, termos ainda a capacidade de dialogar, de escutar e de construir também coletivamente enquanto espécie. Respeito é um tema muito amplo, nós poderíamos ir por vários caminhos, mas eu quero, antes de continuar trazendo o que eu preparei para vocês essa noite, eu quero escutar um pouquinho de vocês, né? Na verdade, vai ser uma escuta digital, porque vocês vão digitar um pouquinho do que eu quero saber em relação a duas perguntas que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então, eu vou colocar novamente aí o meu slide. Eu quero que vocês foquem primeiro aqui, ó. Quem está, por favor, com o celular aí do lado, ou quem está pelo computador, o meu convite para vocês é abram esse site aqui, ó, menti.com. Menti.com. Estou mandando aí no chat para vocês. Nós vamos fazer uma atividade bem rapidinha por ele, tudo bem? Menti.com. E quando vocês acessarem esse menti.com, ele vai pedir para vocês um código. E aí eu vou compartilhar também o código que nós vamos utilizar, tá? 131871. Vou colocar aqui no chat 131871. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje, a primeira pergunta que eu gostaria que a gente pudesse abordar para a gente melhor entender a noção de respeito é: quando eu penso em respeito, o que me vem à cabeça? Que outras palavras estão ligadas a respeito? Que atitudes estão ligadas a respeito? Então, quando vocês entrarem no site, vocês vão perceber que vocês conseguirão dar 3 respostas. Pode ser uma palavra, coisa simples, coisa rápida, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. Então, quando eu penso em respeito, no que é que eu penso? O que me vem à cabeça? Tudo bem? Quem estiver entrando, está observando a minha tela. Ali em cima tem o site menti.com e ali em cima também tem o código 131871. Nós estamos construindo uma nuvem de palavras. Conforme vocês respondem aí, essas palavras aparecem aqui na nuvem para mim. Quanto maior for o tamanho da palavra, significa que ela apareceu mais vezes nas respostas de vocês. Quanto menor for o tamanho da palavra, talvez ela tenha aparecido uma ou duas vezes, tudo bem? Eu vou dar mais um tempinho para ver se tem mais alguém aí respondendo, e eu já vou abordar com vocês um pouco dessas palavras para a gente poder enriquecer aí o nosso bate-papo, essa nossa conversa, tudo bem? Tá chegando várias palavras aqui, tá muito legal a nossa rede. Muito bem. Mais um minutinho. Olha que bacana, né? Talvez o nosso foco nessa noite não é simplesmente olhar para as palavras que ficaram em evidência, porque apareceram de forma muito intensa nas respostas de vocês, mas é olhar para quanta coisa está ligada ao conceito de respeito, não é? Quando eu penso em respeito, quando a gente olha para essa noção de respeito, olha quantos outros conceitos se relacionam com ele. Então, falar em respeito não é falar de algo tão simples. Parece simples no discurso. A gente sabe o que a gente tem que fazer, muitas vezes, para praticar o respeito. A gente fala muito sobre respeito, mas quando a gente, de repente, vai traduzir este conceito, ele se torna bastante complexo. Então, para a gente entender um pouco aí
trazer algumas definições de respeito. Respeito é respeitar o outro, né? É considerar o outro nas suas diferenças e singularidades, né? Então, aqui vocês colocam como palavra individualidade, vocês colocam entender, vocês colocam tolerância, vocês colocam reciprocidade, tem muito a ver com isso, em considerar o outro nas suas diferenças e singularidades. Respeitar é entender que todos e cada um de nós tem o direito de escolher quem realmente é, na sua forma de pensar, de opinar, de sentir, de agir, e inclusive nos seus gostos e nas suas preferências de vida. Respeito tem a ver com empatia, que foi a palavra que apareceu em maior destaque aqui dentre as respostas de vocês, né? Empatia, que não quer dizer viver pelo outro, sofrer pelo outro, escolher pelo outro. Empatia tem a ver com a capacidade de se conectar à experiência do outro, se conectar à dor, ao sofrimento, à vivência do outro, não é? Respeito também tem a ver em podermos considerar que existem inúmeras visões da realidade, do mundo, existem inúmeras possibilidades. Então, tem a ver com dar atenção, com acolher, com dialogar, com saber ouvir, né? Saber ouvir o outro, tem a ver com colaboração, mas, sobretudo, é mais difícil respeitar quando a gente quer ter a razão, quando a gente busca ter a necessidade neurótica de estar sempre certo. Eu tenho a razão a qualquer custo. Então, precisamos entender que a empatia que vocês tanto destacaram aí é esse convite que a gente recebe para estar com o outro, para sair de nós, sair muitas vezes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e se aproximar daquilo que o outro sente. Muito bom, galera, muito bacana com a nossa rede, mas agora eu tenho uma segunda pergunta, né, que vai também ajudar a gente ao longo desse nosso encontro. A gente falou sobre o que representa respeito para a gente, e eu queria, vocês vão entrar no mesmo site, lá no Menti, agora é um outro código, vou colocar lá para vocês, e a pergunta agora é: que atitudes não contribuem para a promoção do respeito? Vou colocar no chat aí rapidinho também para que vocês possam responder. Continua o Menti, e aí o código é 4003, e o final do código é 45. 4003, 45. O que é que não colabora, o que é que não favorece a ideia de respeito na nossa sociedade? Tudo bem? Já podem ir respondendo também. Eu estou abrindo aqui para que vocês possam acompanhar. Acho que essa foi uma forma que eu encontrei para trazer as contribuições e as participações de vocês aqui para o meu bate-papo, para o meu diálogo. Estou já colocando a apresentação. Perfeito, está chegando um monte de coisa. Ali em cima, então, eu apresento para vocês o site e coloco para vocês o código. Vou esperar mais um tempinho para que vocês consigam responder. Perfeito, ó, já temos aí várias respostas. O que não contribui para o respeito, para a promoção do respeito na nossa sociedade, né? Egoísmo, preconceito, intolerância, falta de amor ao próximo, egocentrismo. Precisamos destacar essa ideia. Eu consigo respeitar o outro quando eu consigo deixar de ver o mundo e a realidade apenas sob a minha ótica, mas eu passo também por
por meio da empatia, a me aproximar do outro. Então, eu consigo gerenciar o meu ego para ir ao encontro do outro. Arrogância, autoritarismo, intolerância, mentiras, nervosismo, ódio, julgamentos, né? Muitas vezes alguém deve ter colocado, né, as brigas, os conflitos religiosos que a gente tem e não consegue resolver, o individualismo, a falta de paciência, a arrogância e a falta do saber ouvir. Que bacana, gente. Por que que eu escolhi fazer esse trajeto com vocês? Nós sabemos o que é respeito e nós sabemos falar sobre respeito. Será que nós sabemos, de fato, traduzir isso para os nossos filhos no dia a dia? Porque respeito não tem só a ver com discurso, não tem só a ver com frases bonitas. Respeito não pode ser demagogia. Respeito tem que estar ligado à prática. E, ao longo desse encontro, uma das formas de educar para o respeito é por meio do exemplo, é por meio de práticas, de atitudes que nós, família, podemos ter para que os nossos filhos consigam ter repertório para situações desafiadoras ao longo da vida. E a gente também entende e sabe aquilo que não contribui para a promoção do respeito, né? Mas no dia a dia, nas nossas relações, no nosso trato com o outro, no nosso trato com quem a gente é, será que nós temos conseguido? Porque elencar, a gente elencou. Mas será que a gente tem conseguido não praticar todas essas atitudes que não contribuem para a promoção do respeito? Será que a gente tem conseguido, naquele momento de raiva, naquele momento em que alguém tem um pensamento diferente do que o meu, naquele momento em que alguém tem uma opinião contraditória, naquele momento em que meu filho está desafiando, será que eu consigo não praticar essas atitudes e mantenho o respeito? Ou será que às vezes eu perco essa ideia da noção de respeito? Então, gente, tudo isso foi para a gente poder falar, que é o tema, que é o que a gente vai desenvolver essa noite, falar um pouco sobre o que é respeito, falar por que a gente precisa desenvolver respeito e falar também sobre como é possível aprimorar a ideia de respeito. Tudo bem? Ao longo do nosso encontro, conforme eu for falando algumas coisas, eu vou retomando a nossa nuvem. Se alguém também tiver colocações, eu já disse, fique à vontade, pode me parar a qualquer momento, pode pedir a palavra aí, pode mandar no chat, vamos conversar, tá bom? Bem, partindo aqui então para a gente entender melhor essa ideia de respeito, eu vou traçar um caminho, um pensamento, a partir de algumas teorias. E eu hoje, quando vou falar aqui do respeito, vou beber, sobretudo, na teoria construtivista desenvolvida pelo Piaget, né? E o Piaget, ele traz a noção de respeito, quando ele vai estudar, e posteriormente outros teóricos também vão estudar, a noção do desenvolvimento da moralidade, né, da moral. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores estudam o desenvolvimento da moralidade. E o Piaget, ele tem, em alguns textos dele, em alguns escritos, ele fala que existem pelo menos duas formas de se desenvolver respeito, de se respeitar, de educar para o respeito, de se desenvolver dentro dessa moralidade em relação ao respeito. O Piaget ele vai falar que o respeito ele pode acontecer pela coação, e ele pode acontecer pela cooperação. E o Piaget faz essa análise a partir de toda uma pesquisa que vai estudar o desenvolvimento humano, não é? Então, eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre a ideia do respeito pela coação, tudo bem? Coação talvez está muito ligada, se a gente fosse traduzir em palavras, sinônimos, coação, de repente, está muito ligado a regras, leis,
autoritarismo, ao mandar, ao cumpra-se, ao tem que ser feito, né? Coação em determinado momento passa muito por essa ideia, então, de que a gente vai ser coagido, a gente precisa ter um estímulo, a gente precisa ter ali um balizador para nos ajudar a respeitar, tudo bem? E falando em fases do desenvolvimento, quando a gente fala de coação, alguns teóricos que estudam o desenvolvimento da moralidade vão falar sobre anomia, heteronomia e vão falar sobre autonomia. Já ouviram falar sobre isso, sobre esses termos? Autonomia é um termo muito comum, né? A gente escuta bastante nas escolas, a gente escuta bastante quando vai se falar em educação de filhos, a gente escuta bastante quando a gente está desenvolvendo algumas atividades ligadas à educação. Então, autonomia a gente escuta bastante. Mas a gente tem alguns estágios antes de se chegar à autonomia. E aí, esses estágios são a anomia e a heteronomia. Então, pensando ali na coação, né? Vamos falar um pouquinho da anomia. A anomia, ela é a fase que compreende, que é compreendida do 0 até mais ou menos os 3 anos de idade. Esse período de anomia é considerada uma fase de ausência total de regras. Quando a gente pensa na criança de 0 a 3 anos de idade, ela está em pleno amadurecimento, em pleno desenvolvimento. Ela ainda, ali até os 3 anos de idade, tem partes do cérebro dela que ainda estão se desenvolvendo também, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então, algumas áreas estão sendo desenvolvidas. E aí, uma dessas áreas que está sendo desenvolvida até os 3 anos de idade é também essa área que vai lidar com a moralidade, com a noção de certo, de errado, de bonito, de feio, de legal, de não legal. Por que eu estou citando isso para vocês? Vou dar um exemplo concreto. Há uns anos atrás, entre 8 e 10 anos atrás, a gente teve um programa muito famoso da Super Nanny. E o programa da Super Nanny introduziu no Brasil, eu faço um pouco esse recorte, a noção do cantinho do pensamento. Seu filho está botando o terror em casa nesse período da pandemia. Ele quebra, ele não para, ele sobe no sofá, ele pula, ele vai lá. Está botando o terror. A Super Nanny diria, ou algumas pessoas diriam, coloca o menino no cantinho do pensamento. Eu diria, talvez não vai adiantar. Principalmente se a criança tiver aí de 0 a 3 anos de idade. Por quê? Porque fisiologicamente ela também não tem desenvolvido esse aparato para pensar, para significar isso que a gente está chamando de moralidade. A gente vai pôr a criança no cantinho do pensamento, ela vai ficar lá pensando, pensando, pensando em milhares de coisas, menos, talvez, se o que ela fez foi certo ou se foi errado. Porque ela não tem condições, inclusive neuronais, para desenvolver isso, tudo bem? Então, esse período é um período difuso, em que se torna difícil a absorção de regras. A criança está experimentando, ela está começando a conhecer quem ela é, com quem ela se relaciona e onde ela está. Então, essa fase da anomia, da ausência de regras, é uma fase bem difícil, geralmente, para as famílias, né? Da ausência da compreensão das regras. Porque é trabalhoso, é intervenção a todo momento, é colocar no colo, é conversar, é dar carinho, é falar sobre o que a gente está sentindo para eles, e tantas outras coisas acontecem nesse período da anomia. Por sorte, os nossos filhos crescem e eles entram no outro período que esses estudiosos da moralidade vão chamar como heteronomia. A heteronomia é um período compreendido ali dos 3 anos de idade até mais ou menos os 12 anos de idade. Nessa fase, a criança, ainda sob a ideia da coação, ela passa a lidar com as regras, né? Regras são colocadas pelo outro, e a criança começa a ter maior facilidade de internalização dessas orientações
e talvez nem questione muito. É uma fase, essa fase da heteronomia também, é muito comum uma criança respeitar por meio da afeição. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão. Então eu não posso fazer isso para não perder o amor deles, né? É também uma forma de coação isso. Eu deixo de fazer, não porque eu tenho consciência de que aquilo é certo ou errado, etc e tal, mas eu deixo de fazer em detrimento ao outro, para não perder o amor do outro. Então, isso é um pouco do processo que ocorre aí na fase dos 3 aos 12 anos, que a gente denomina heteronomia, e é o processo que muitas vezes muitos dos nossos filhos estão passando, tudo bem? E a gente espera que até os 12 anos de idade, com um trabalho socioemocional sendo realizado, com toda a bagagem que vai sendo desenvolvida, todo o repertório relacional que a criança desenvolve, enfim, com todos os exemplos que são dados, a gente espera que até aí os 12, 13 anos de idade, ela possa ter condição para deixar de fazer, porque tem uma regra colada na parede, porque tem uma pessoa me vigiando, e possa passar a desenvolver o que a gente chama de autonomia. E aí a gente já cai no conceito de respeito por meio da cooperação, tudo bem? Quando a gente tem sujeitos, filhos, homens, mulheres, crianças, que a gente pode dizer que tem autonomia, o que que isso significa? Significa que é uma nova fase de relacionamento com as regras, com as leis, com a norma. É uma fase em que eu simplesmente não faço porque tem a regra, mas porque eu penso, eu participo da construção daquela regra, eu desenvolvo, eu construo coletivamente, eu coopero na construção daquela regra, daquela norma, daquela lei, não é? Eu tenho colocado aqui para vocês de uma forma muito estática, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Nós, da Escola da Inteligência, por exemplo, buscamos desde 3 anos de idade, através das nossas práticas, já impulsionar a autonomia dos alunos. Então, vocês vão perceber, se vocês pegarem os livros dos filhos de vocês, em todos os anos a gente trabalha o que a gente chama de combinados de convivência. A gente sempre propõe que seja um espaço de construção, de participação. A criança de 3, 4, 5 anos, talvez ela ainda não tenha condição de participar tão ativamente. Mas a gente já naquele momento, já durante aquela fase, pode praticar a escuta, pode respeitar a visão que aquela criança tem sobre o mundo, e a gente pode ir aprimorando e elaborando tudo isso nesse processo de ensino e aprendizagem. Gente, está fazendo sentido para vocês? Eu estou aqui falando, desembestado. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Lucília, Roseli. Sim, tá tudo bem. Sim, assim, Tá dando para acompanhar, tá? Alguma Sim, pergunta perfeito. até aqui? É importante, tudo então, certo. gente, mais uma vez, eu falei da anomia, da heteronomia, eu trouxe um pouco disso, e eu queria dizer para vocês que não é tão mecânico desta forma, tudo bem? A depender do estilo de educação, das interações, das relações sociais, isso é modificado e trabalhado de uma outra maneira. Mas eu fui beber ali no Piaget, porque para mim ele é ele é um dos grandes teóricos que começam esses estudos e que fazem isso ter sentido nas nossas vidas, tudo bem? Mas não significa que, por exemplo, a gente não possa trabalhar a ideia de regras, de normas, do diálogo, da escuta com os nossos filhos, desde a mais tenra idade, tudo bem? No material que a escola disponibilizou para vocês, tem ali a proposta de uma atividade, não é? Na página 46, quem tiver com esse material por aí, quiser dar uma olhada,
essa parte do material, ela é justamente muito disso que eu falei para vocês, não é? É um convite para a gente olhar para algumas normas, para algumas leis, e ver como a gente se relaciona com elas. Eu tenho feito isso no dia a dia, na convivência com as pessoas. Então, a gente pegou ali da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher, algumas normas, algumas leis apresentadas, né, alguns artigos, e a gente traduz eles aqui para vocês, e aí no material tem uma pergunta, né, tipo, estou praticando isso ou não estou praticando isso, né? Isso realmente acontece na minha vida, na minha forma de agir, interagir e relacionar com o outro ou não? Então, ó, vamos lá. Homens e mulheres iguais em direitos e obrigações. Será que isso, como que está isso nos meus relacionamentos, na minha vida? Todos possuem o direito de ir e vir. Estamos nesse período de Covid-19, então a gente está em casa, mas ainda assim a gente é livre, né? A gente pode ir e pode voltar. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Todos possuem direito à informação, à manifestação do livre pensamento, e também em relação à liberdade de consciência e de crença que é inviolável, sendo assegurado o direito a livre exercícios de cultos, organizações, manifestações. Bom, o que eu tenho para falar para vocês aqui desse slide, né? Quem está com o material e conseguiu responder, colocou mais sim ou colocou mais não? Como que foi? Isso aparece na sua vida? Isso de fato se relaciona com o que acontece no nosso dia a dia? Ou vocês acham que não? Tudo bem? Quem colocou mais sim, significa, ó, mais sim, vários pais respondendo, várias mães respondendo ali. Bacana. Nesse pequeno teste que a gente trouxe aí, o que a gente quer mostrar, né? Quem apresentou mais sim significa que está com um bairro do respeito revitalizado, que está conseguindo, de fato, praticar tudo aquilo que vocês trouxeram na nuvem lá no início como respeito, né? A empatia, o diálogo, a escuta, dar valor ao outro, né? Deixar com que o outro tenha as suas opiniões, os seus sentimentos, que o outro faça as suas escolhas. Que bacana. Quem respondeu não, talvez a gente precise trabalhar muito não, né? Um não, dois enfim. Mas quem respondeu muito não, que isso não aparece no dia a dia, talvez a gente precisa revitalizar as nossas relações, revitalizar, ajudar as pessoas ao nosso redor a crescerem, a se desenvolverem no que tange a ideia de respeito. E a gente vai fazer isso sempre através de atitudes coesas e de atitudes concretas, tudo bem? Então, aqui também nesse slide, traz um pouco dessa ideia, né? E a gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos. Vai chegar um momento das nossas vidas, e a gente quer que esse momento seja o quanto breve, que a gente vai saber o que é certo e errado, não porque a gente tem um papel colado na parede dizendo o que é certo ou errado. Não porque tem alguém nos vigiando, não porque tem uma câmera. Mas vai chegar um momento em que nós precisamos saber o que é certo e errado, porque nós temos consciência do que é o homem, do que é a dignidade humana e do que fere essa dignidade na relação. A gente deixa de ferir o outro na relação quando a gente passa a compreender este outro, a se compreender, a se conhecer. Então é muito importante a gente poder desenvolver com os nossos filhos essa ideia de que o respeito ele acontece, ele precisa prevalecer independente se haverá uma lei, se haverá uma norma clara ali definida, porque eles irão crescer e eles irão para o mundo, e lá na balada não vai ter talvez não tenha colado ali na parede quais são as regras. Quando ele pegar o volante de um carro para dirigir, não vai ter colado ali todas as leis, mas ele vai para saber o que é certo e o que é errado na relação, no convívio com o outro. E para que os nossos filhos cresçam sabendo disso, nós da Escola da Inteligência, a gente não consegue ver outro caminho se não for pelo caminho do diálogo.
não é? No livro de vocês, entre a página 48 e 49, no material disponibilizado para vocês, a gente propõe um bate-papo em família sobre respeito. No dia que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser pensar esse bate-papo, mas que todos da família reunidos possam falar sobre o que é respeito. Você, pai, tem uma noção de respeito. Você, mãe, tem uma noção de respeito. Seu filho tem outra. A avó que mora junto tem outra. O tio que mora junto tem outra. E quando a gente consegue sentar e escutar isso e dialogar sobre isso, a gente consegue aprimorar o nosso conceito de respeito. Mais do que falar respeite o outro, a gente precisa traduzir o que significa respeite o outro. Mais do que falar respeite a si mesmo, a gente precisa ajudar traduzindo para os nossos filhos o que é o autorrespeito. Mais do que falar respeite o mundo, o planeta, o universo, a gente tem que traduzir juntos, de forma colaborativa, de forma uma construção coletiva do conhecimento. A gente precisa fazer isso em família para que a gente consiga alinhar o que é respeito para a família, o que é respeito para a gente, o que é valor para a gente, o que é importante para todos nós, tudo bem? Bom, então a prática do diálogo, como eu disse para vocês, ela é extremamente importante, ela talvez seja o grande alicerce do respeito. E é interessante que tem um autor que se chama Marshall Rosenberg. Ele vai falar sobre comunicação não violenta, né? E o Marshall, ele vai falar que diálogo implica escuta, diálogo implica perguntas inteligentes e diálogo implica presença. Tudo bem? Quando eu peço para que vocês dialoguem com os filhos de vocês, não é só chegar na sala e falar, e aí, gente, o que é respeito? Ou não é só simplesmente fazer uma pergunta, o que é respeito para você? É muito mais do que isso. Respeito, então, tem a ver com escuta, com observação, com sensibilidade. Respeito tem a ver com perguntas inteligentes, não é? Em todos os momentos da vida dos nossos filhos. A gente precisa aprender a fazer perguntas inteligentes para eles. Às vezes, o nosso filho, só vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou chamando de pergunta inteligente. O meu filho, por exemplo, um dia matou a aula, né? E eu soube que ele matou a aula, eu já estava sabendo. E aí eu chego em casa e eu pergunto para ele, como foi o seu dia na escola? O que você fez de bom? Gente, esse tipo de pergunta, nesse tipo de situação, será que de fato eu estou sendo coerente? Na minha opinião, talvez nós estejamos levando, nós talvez levemos os nossos filhos, impulsionemos os nossos filhos a mentir. Né? A gente já sabe a resposta. A gente já sabe que ele matou a aula. Por que é que a gente faz esse tipo de pergunta? É só para ver se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo? Talvez seja mais coerente a gente chegar e dizer: eu sei que hoje você não foi à escola e eu gostaria de conversar sobre isso. O que você pode me falar? O que aconteceu? É uma pergunta muito mais inteligente e você não está impulsionando o teu filho a mentir, porque você já sabe a resposta. Então, parta da resposta para fazer a pergunta, não é? Acho que vale a pena a gente, de repente, traduzir um pouco isso. E a importância também da presença. Porque às vezes a gente está conversando em família, a gente está conversando com o nosso filho, a gente está conversando com a nossa esposa no celular, com a cabeça na televisão, no jornal. Estar presente é estar conectado, é dar valor, importância ao que o outro está dizendo, quando o outro está dizendo, da forma que o outro está dizendo. Então, é esse o convite, né? Converse com seus filhos. E eu queria trazer aqui algo que é da neurociência, que é bem legal. Você sabia que grande parte dos comportamentos que acontecem diante de uma motivação são aprendidos? Grande parte dos nossos comportamentos, eles são aprendidos, não é? E eles são aprendidos
principalmente quando a gente vê outras pessoas tendo os mesmos comportamentos e obtendo vantagens. Não estou dizendo de vantagens econômicas e materiais simplesmente, tudo bem? Então, quando uma pessoa se porta de forma respeitosa, é compreendida e sente satisfação, nós conseguimos reconhecer essa satisfação e isso faz com que a gente entenda que aquele comportamento, opa, ele é bacana, vale a pena, porque ele traz satisfação, vamos fazer também. E como a neurociência explica isso, né? A neurociência vai dizer, então, que diante desses comportamentos, por exemplo, respeitosos, em relação aos membros da nossa família, em relação aos exemplos que a gente vê no cotidiano, a gente tem um neurotransmissor. Neurotransmissor, ele é uma substância química que é produzida pelo nosso cérebro, né? Que é produzida ali pelos neurônios, e essa substância química, quando tem esses exemplos que trazem essa motivação, seja satisfação, alegria, felicidade, conforto, segurança, a gente libera esse neurotransmissor chamado dopamina, tudo bem? A dopamina, ela é conhecida pelas boas sensações que ela promove, pela sensação de bem-estar, pela sensação de satisfação, tudo bem? E é a dopamina que é responsável por nos ajudar diante dos mais diversos desafios da nossa vida, saber como a gente vai se portar, porque a gente já tem repertório, porque a gente já tem guardadas experiências e vivências com o outro que representam esse bem-estar e que me impulsionam a fazer da mesma forma para também me sentir assim. Tudo bem? Então, tem vários estudos da neurociência que hoje vão por esse caminho, dizendo aí que a dopamina, então, quando a gente está diante de uma situação, de um exemplo que ele é estimulante, que ele traz essa sensação de bem-estar, a dopamina ela é liberada e a gente passa a internalizar aquela atitude, aquela postura, aquele discurso como saudável. E por isso a gente guarda isso como repertório para as nossas relações. Não é legal, gente? Vocês sabiam disso? Tinham esse conhecimento assim? Estou tentando traduzir de uma forma bem. É claro que tem outras questões mais complexas, mas vocês sabiam que é assim que se dá o nosso aprendizado em relação àquilo que é saudável? Por esse olhar, observar, sentir a experiência a partir da vida do outro também? Bem legal, Carlos respondendo. Muito bacana. Então, é só para a gente entender, né, que quando a gente traz isso, o que a gente quer falar para vocês logo em seguida? A gente quer falar um pouquinho sobre a importância dos nossos exemplos, né? A importância da gente traduzir respeito em prática, um discurso alinhado a uma prática. E aí, gente, é um momento também muito importante para retomar um pouquinho algumas coisas que a gente conversou, para quem esteve presente, no encontro da família do ano passado sobre a relação família-escola, não é? E a gente precisa pensar também nesse respeito na questão que envolve a relação da família com a escola, né? Nós sabemos da realidade de muita gente, de muitas famílias, de muitas escolas, e nós estamos num período complicado, né? Um período que não está sendo fácil para ninguém. Um período em que, enquanto escola, os gestores estão tendo que ser muito empáticos também. As famílias, enquanto famílias, muito empáticas com a escola, um pensando como é estar no lugar do outro, um pensando como é ter que tomar algumas decisões nesse período. E é sempre bom lembrar que, para alicerçar, para estreitar cada vez mais a relação da família com a escola, a gente traz 4 grandes pilares. O pilar da cooperação, o pilar da flexibilidade, o pilar do respeito e o pilar da empatia, né? A relação da família com a escola não pode jamais ser uma relação de competição,
Vocês não estão competindo, vocês estão juntos. Juntos, sobretudo, na árdua tarefa, mas igualmente prazerosa, de educar filhos, alunos, de educar seres humanos, que é uma tarefa colaborada, né? Ambas as partes juntas cooperam nesse desenvolvimento e nessa educação. Então, diante da relação da família e da escola, caminhar junto é imprescindível. E, sobretudo, abandonar a visão unilateral. Às vezes, a gente encontra pessoas que só conseguem pensar nelas, nos problemas delas, nas questões que envolvem a vida delas, que não conseguem olhar, ter um olhar multifocal. A gente fala olhar multifocal é conseguir ler o mundo, ler a realidade, né? Tem um autor, o Paulo Freire, que é um grande pedagogo e educador brasileiro, ele vai falar que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E eu quero tirar disso a importância da gente aprender a ler a realidade, ler as relações, ler os sentimentos, né? Então, sair dessa visão unilateral. Nós temos hoje um problema na nossa sociedade. E todos juntos cooperamos para a melhor solução ou resolução desse problema. Apontar dedos, falhas, erros, lacunas, talvez nesse momento, se não for de forma construtiva, não vai colaborar. Então, de que forma eu posso, enquanto pai, colaborar com o que está acontecendo em relação à escola? De que forma eu, enquanto escola, posso colaborar com as famílias nesse momento, sobretudo olhando para o que está acontecendo, para que as famílias consigam aí também manterem-se firmes, coesas, coerentes, tudo bem? Flexibilidade, a capacidade de escuta. Com certeza o telefone da escola tem tocado muitas vezes, e o da casa das famílias também. E esse diálogo entre a família e a escola é imprescindível nesse momento. Se não é o telefone, é a rede social, é o Zoom, é o Meet, que vocês possam se falar, né? Se falar de forma franca, verdadeira, né? Escutar, considerar opiniões, trazer, colocar na mesa as cartas do jogo, né? Buscar equilíbrio, de que forma nós podemos juntos passar por isso. As famílias precisam da escola, a escola é importante, e a escola precisa também das famílias, né? Então, de que forma juntos nós vamos passar por esse grande desafio que tem sido esse período de isolamento social? O respeito que a gente já vem trabalhando, reconhecimento e aceitação, sobretudo, gente, repito, abandonar a postura de competição, né? Escola e família não estão competindo. Escola e família estão jogando juntas, no mesmo time. Estão ali juntas, cooperando, construindo, desenvolvendo, tudo bem? E aí, nada mais do que louvável, então, sentir com o outro, acolher o outro, demonstrar compreensão. O que não vai colaborar para o desenvolvimento do respeito? O que nós pais, dentro da nossa casa, o que na nossa família não colabora para o desenvolvimento do respeito? E aqui a gente traz um pouquinho, o livro aí na página 53, para quem está com o material, a gente traz um pouquinho modelos familiares, estilos parentais, ou, enfim, outros nomes que a gente possa dar, modelos que não ajudam, que prejudicam o desenvolvimento dos nossos filhos. Só queria citar alguns rapidamente, o nosso tempo está quase chegando ao fim, e eu também estou quase terminando. Pais workaholics. O que são pais workaholics? São aqueles pais que trabalham muito, muito, muito em excesso e não têm tempo para participar ativamente da educação dos filhos. E acaba atribuindo a terceiros, a outras pessoas, a responsabilidade por esse processo. Queridos pais, queridas mães, queridas famílias que nos acompanham, o nosso discurso aqui não é para você deixar o seu trabalho para viver em função apenas do seu filho 24 horas por dia, não é isso. Mas quando a gente trabalha e a gente muitas vezes não se conecta com os nossos filhos, o que é que a gente está deixando de experimentar? O que é que a gente está deixando de
ensiná-los o que é que a gente está deixando de contribuir para a educação deles. E existem algumas coisas que só a família, só você, pai, mãe responsável, poderá agregar nesse processo. Então, a gente não está falando de quantidade de tempo, a gente está falando de qualidade de tempo. O pouco tempo que você tenha, esteja presente. Se conecte ao que seu filho está vivendo. Pais superprotetores, né? Pais superprotetores acabam colocando o filho na bolha e ensinam o filho a ter o autorrespeito de uma forma, assim, significativa. Isso é bom, mas a gente superprotege tanto e ensina tanto o autorrespeito nessa superproteção que falta trabalhar a ideia do respeito com o outro, que às vezes fica comprometida a ideia de trabalhar o respeito com o divergente, com aquele que não é igual, que tem outros gostos, outras aptidões. Então, a gente precisa tomar cuidado também com essa superproteção no desenvolvimento do respeito. Pais emocionalmente instáveis. E aí eu posso também dizer aqui, educadores, se tiver, a gente já tem alguns professores nos acompanhando, mas quem é educador, educadores emocionalmente instáveis também, né? O que é um adulto emocionalmente estável, um responsável emocionalmente estável, um educador emocionalmente instável? É aquela pessoa que é contraditória, que vive uma montanha russa de emoções ao longo do dia e que comunica respeito e desrespeito ao mesmo tempo, né? Ora, fala algo que impulsiona a respeitar, e ora tem uma atitude que, nossa, mas isso acabou de ferir aquilo que ele fez ou falou. Então, essa inconstância em relação a pensamento, sentimento, postura, pode não favorecer o desenvolvimento do respeito. Temos que cuidar disso também. Pais explosivos, não é? Voltando lá na nossa nuvem, olhando um pouquinho ali o que a gente traduziu como que não colabora para o respeito. Opa! Como que não colabora... Gente, o que está acontecendo? Como que não colabora para o respeito, não é? E aí a gente falou ali, gritos, raiva, impulsionar o medo, não é? A culpa, a falta de paciência. É isso que eu estou traduzindo como pais explosivos. É fato que a nossa realidade não é simples, é fato que não é fácil enfrentar os desafios cotidianos, mas é muito importante que nessa difícil tarefa de educar filhos emocionalmente saudáveis, nós pais também consigamos nos educar de forma saudável. Pais ansiosos, ansiedade, às vezes acaba com a nossa ideia de respeito, porque a gente não considera o tempo do outro, o momento do outro, a gente quer que seja no nosso, da nossa forma, do nosso jeito. E cada um de nós, seres humanos, temos ritmos, tempos diferentes. E viver a ansiedade também não colabora com a noção de respeito. E, sobretudo, pais impulsivos, que tomam decisões, que fazem as coisas e não pensam antes de agir e reagir, né? Não perdem essa capacidade da reflexão, da tomada de decisões consciente, de fazer escolhas saudáveis no dia a dia da vida dos filhos, tudo bem? Bom, gente, estou chegando aqui para a gente ir finalizando. Antes de finalizar, eu queria contar uma história para vocês, que é uma história que está nesse material que vocês receberam. Se não receberam, vão receber depois, porque a escola já tinha falado para mim que estava organizando isso, mas eu acho que todo mundo recebeu. Eu quero contar para vocês a história do Aprendino, não é? É uma historinha pequenininha, mas eu acho que é muito significativa. Tudo bem? Na pacata cidade de Santa Obediência, vivia a família do pequeno Aprendino. O senhor Mandei e a senhora Faça. O senhor Mandei e a senhora Faça eram pais cautelosos e preocupados com o desenvolvimento do filho, do Aprendino. Então, eles criaram uma lista de coisas que o Aprendino nunca poderia fazer sem a presença e a autorização dos pais.
Esses pais preocupados foram lá e criaram uma lista. Tudo que você não deve, não pode, não vai fazer se a gente não deixar e se a gente não estiver por perto. Uma vez na escola, o aprendiz sentiu vontade de ir ao banheiro, mas como na lista constava a proibição de sair do lugar sem o consentimento dos pais, ficou apavorado e acabou fazendo xixi ali mesmo, com todos olhando espantados à situação. A história do aprendino, ela pode ser preocupante. O aprendino cresceu e ainda hoje ele não sabe fazer o que ele precisa fazer quando o Senhor mandei e a senhora faça não estão presentes. Alguns moradores de santa obediência dizem que isso é respeito. Outros falam que aprendino não cresceu. O fato é que ele continua ali, com uma lista do que não fazer, mas sem saber o que pode realizar. Eu acho que essa história traduz muito o que a gente conversou ao longo do nosso encontro, que é o desenvolvimento da autonomia, não é? A gente precisa criar filhos que conscientemente saibam o que não podem fazer, porque fere a dignidade humana, porque fere o outro, porque fere a si, mas a gente precisa educar filhos que saibam tomar decisões, saibam fazer escolhas, saibam ser protagonistas da própria história, não tenham medo de viver, tudo bem? Então a história do Seu Aprendino fala muito sobre isso, e para a gente finalizar o nosso encontro, como é que a família pode promover a educação dos filhos de forma saudável e respeitosa? Primeiro passo, gente, comunicação. E comunicação envolve uma série de questões, né? Ali a gente pode entrar na comunicação para falar de diálogo, de escuta, de presença, de empatia, para falar de tantas outras coisas que cabem dentro do conceito de comunicação. Mas uma comunicação marcada, uma comunicação atravessada, uma comunicação alicerçada, sobretudo em tudo isso aqui que vocês falaram, que é respeito, tudo bem? Uma educação perpassada pela reciprocidade, pela ética, pelo saber ouvir, pelo entender o outro, pela ideia de reverência, né? Que bonita essa palavra, reverenciar o outro. Eu tenho uma frase, uma palavra, na verdade, que é um conceito que vem da Índia, que vem dos países ali mais ao Oriente, que diz, a palavra é namastê. E namastê significa justamente essa reverência, né? Compreender, se reverenciar, cuidar, zelar pelo sagrado do humano que existe no outro. Isso é muito bonito, não é? Uma comunicação passada pela honestidade, né? Não tenha medo de ser honesto nos seus pensamentos, não tenha medo de ser honesto na expressão dos seus sentimentos com os seus filhos, né? Uma educação para o respeito via comunicação que passa pela parceria. Ser parceiro é estar junto, é estar ali em todos os momentos, pegar na mão, vamos junto, que passa pelo afeto. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, comunicação é um outro conceito. Espero um dia ter a oportunidade de falar sobre comunicação não violenta com vocês, porque é um tema que eu gosto bastante e é um tema que nos faz voltar à ideia de que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis, né? E, ao mesmo tempo, podemos crescer, se desenvolver quando estamos aptos a uma comunicação genuína e autêntica. A expressão dos nossos sentimentos, eu continuo batendo na tecla, queridos pais. Talvez a maior dentre todas as habilidades a ser desenvolvida, quando a gente fala em educação socioemocional, a mais significativa para mim, Leonardo, é a gente conseguir reconhecer o que a gente sente, nomear o que a gente sente e expressar o que a gente sente. Reconhecer, né, aquela dor física na cabeça, na barriga, reconhecer, de repente, aquela sudorese,
reconhecer o que é aquilo, dar nome para aquilo. E às vezes é ansiedade, às vezes é nervosismo. A gente precisa dar nome para o que a gente sente. Mas, sobretudo, expressar de forma saudável o que a gente sente. Isso é ser autêntico, isso é ser verdadeiro e é educar para a ideia do respeito e do autorrespeito. E, por fim, como contribuição, estabelecer limites de forma saudável, gente. Todos nós vivenciamos, experimentamos regras, limites, normas na nossa vida, convivemos. Com algumas, a gente cria uma relação de afeto, de consciência, outras a gente contesta porque não estão ligadas a princípios, porque não estão ligadas a valores, mas enfim, é muito importante que os nossos filhos aprendam o limite do respeito, o limite da empatia, o limite da expressão da raiva, o limite da expressão, enfim, que os nossos filhos aprendam a conviver com o limite, com o outro, com o que há de melhor com cada um deles, tudo bem? Quero abrir um pouquinho para vocês, se alguém quiser falar algo, enquanto isso, eu vou olhar aqui o nosso chat, o que a gente tem. O Apolo faz uma pergunta, tem conexão com a prática de esporte, né? Desculpa, Apolo, eu não sei se ele está aqui ainda presente, eu não tinha visto na hora que ele falou. Mas se você quiser abrir o microfone e também falar sobre isso, tiver por aí, manda ver, tá bom? Carlos Alberto, a pandemia ficará como grande exemplo para nossos filhos terem ou não resiliência e saberem lidar com os desafios. Resiliência é um termo utilizado na física que foi emprestado para a psicologia, e resiliência, traduzindo em palavras, em outras palavras, quando uma matéria, quando um material ele é utilizado, ele é, de repente, trabalhado, esticado, enfim, e ele, depois que passa por esse processo, volta ao seu estado original. Que a gente possa passar por todo esse processo que tem sido o isolamento social e voltar ao nosso estado original de ser humano, de se conectar com a gente, de se conectar com o outro, de se conectar com os pensamentos e sentimentos, que isso a gente foi perdendo ao longo desse período de vida normal, entre aspas. Então, que a gente possa, sim, fazer esse movimento de sair da pandemia resilientes, porque voltamos à nossa realidade ontológica, né? A nossa realidade primária, que é a nossa humanidade. Muito bacana. Depois a gente tem aqui um comentário da Isis, tudo é aprendizado dessa vida, precisamos sempre nos conhecer e nos melhorarmos a cada dia. Muito bem, Leonardo, sairemos melhores dessa experiência. Meus queridos, alguém quer falar, alguém quer contribuir com alguma coisa, alguém quer trazer aí alguma fala? Passo a minha palavra para vocês agora, até se quiserem comentar sobre o conteúdo, o que acharam. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu ver. Opa. Pode ir. Pode ir. Oi. Tudo bem? Boa noite a todos. Você sabe um fato acho que super importante a gente ter consciência que para nós adultos foi, né? Porque acho que nós estamos mais próximo do final do que do início, né? Mas poucas vezes a gente lembra que as crianças estão há 70, 80 dias sem brincar com os amigos, sem ter contato com... Alguns não têm contato com outras crianças, né? Então, quando escrevi sobre resiliência, realmente, para eles, não sei como que vai ser a reação, né? Mas que é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe o quanto eles
sofrendo, não sei se eu posso colocar dessa forma, com esse Sim. afastamento de toda uma rotina que era normal para eles, né? Poder brincar de amarelinha, né? Acho que ninguém tem amarelinha em casa, talvez, pelo menos eu não tenho, mas a minha pequena adora brincar de amarelinha, né? E coisas simples que eles perderam, né? Perderam no sentido de não tá tendo essa oportunidade. Então, e às vezes a gente não pensa, a gente fica, nossa, como tá difícil para a gente, adultos, porque ficar com eles, trabalhar no dia a dia, não... mas para eles também tem uma coisinha acontecendo que é importante colocar a lupa, né? Com certeza, Carlos. Eu acho que a contribuição que você traz aí para a gente, ela é magnífica, porque é isso. Está sendo difícil para a gente que tem bagagem, que tem repertório, que tem vivência, que tem experiência. E imagina para eles, né? A saudade, como não pode ser sufocante em determinado momento, a saudade do brincar, a saudade do estar com o outro, a saudade, enfim. Então, é muito importante a gente ter esses momentos de colo emocional com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. Colo emocional, estou chamando aqui essa ideia de deixar o outro colocar para fora o que está sentindo, acolher aquilo. Talvez você não tenha que dar conselho. Deixa o outro colocar para fora, deixa o outro falar sobre o que está sentindo. Isso é muito importante, é terapêutico, né? Mais alguém? Bom, acho que a gente pode ir encerrando, então. Depois, se tiverem contribuições, até porque a gente tinha combinado 8h10, eu não quero ultrapassar o tempo e o horário de vocês. Eu gostaria só de... Oi, Léo. Vai, Rô, vai lá. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar você. Sempre a sua fala é muito assertiva, nos faz refletir bastante. E esse convite que você nos fez de refletir sobre respeito, principalmente, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado de falta de respeito, né? De falta de respeito das opiniões. Então, as crianças também estão vivenciando esse momento. Então, esse convite que você nos fez de fazer essa reflexão sobre respeito, sobre empatia, sobre diálogo, foi muito bacana, né? Eu só quero agradecer você por estar aqui à noite, né, contribuindo com essa fala tão importante. Imagina, alguém fez um comentário também aqui, olha, as crianças estão sentindo saudade dos avós, tios, crianças. Gente, vamos utilizar eu sei que não é a mesma coisa, não tem o mesmo simbolismo, não tem o mesmo afeto, mas vamos utilizar desses recursos digitais que a gente tem. Então, bateu saudade, liga lá para a avó, faz uma chamada de vídeo. Talvez a avó não consiga, mas tem alguém ali perto que consegue mostrar, não é? Telefona, manda mensagem, não deixe de expressar isso que a gente está sentindo, né? Não deixe de conversar, de dialogar com o outro. Acho que isso é muito importante, sabe? Busquem essas formas inteligentes, talvez, nesse momento, de aproximar as pessoas que estão distantes da gente, né? Nos aproximar daquelas pessoas que fazem sentido, que são significativas na nossa vida. Então, acho que vale muito a pena a gente ter essa concepção também de que a gente pode fazer esse caminho, né? Sim, Léo. Desculpa, eu coloquei essa observação em relação até o que o Beto tinha colocado da falta que eles sentem dos amigos, da amarelinha, que por mais que eles se vejam, né, diariamente, e a gente utilize desses recursos, eu percebo assim, a minha filha fala coisas em relação aos avós, como tomar café com a avó, né, coisas que a gente nem percebia, e como a gente respeita esse sentimento deles, né, que triste, né, que eles acabam ficando com ausências que a gente nem imaginava que eles estavam sentindo, né? Então, acho que eles confiam plenamente na gente, isso é que é legal.
Sabe o que é gostoso também? É que, então, esse período de isolamento social tem se transformado nesse período da descoberta. Talvez a gente não tivesse a noção do quanto aquele café que acontecia uma vez por mês, a cada 6 meses com os avós, era significativo. A gente não entendia o quanto aquele brincar deles na rua, na calçada, era importante. Então, eu acho que esse momento também está comunicando para a gente muita coisa que vai mudar as nossas relações para quando a gente retomar a nossa vida, digamos, aí, mais próximo da normalidade, né? Podendo sair de casa, rever essas pessoas, estar com elas. Então, que bacana essa sensibilidade de ler nas entrelinhas, na relação, na expressão do outro, o que é importante para ele, o que faz sentido. E isso vai nos ajudar a aprimorar melhor as nossas relações quando tudo isso passar. Léo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então tá bom, é a André. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Beto falou das crianças, né? Que as crianças, enfim, são heróis também nessa história, né? De ter toda essa resiliência, não reclamarem, estarem sempre felizes, até eles nos ajudam a passar por esse momento, as crianças, os alunos, enfim. Mas eu também gostaria de destacar aqui os professores guerreiros lá nos hangouts todos os dias, né? Não deixando a peteca cair, fazendo 200 reuniões com as coordenadoras, procurando uma forma nova de fazer as crianças se envolverem a cada dia. Se não deu certo, vamos fazer aquilo, né? Verdadeiros heróis também. E é claro, também fica o nosso namastê, como você usou a palavra namastê, também aos pais que apoiaram a escola durante todo esse momento. A gente sabe que não está sendo fácil lá em casa, também não é fácil para a gente quando a gente tem que tomar algumas decisões muito delicadas, né, que vão, enfim, mexer com várias coisas, né, enfim, até a parte financeira, folha de funcionário, tudo isso a gente sabe que também não é fácil para os pais, também não é fácil para a escola, mas pais muito parceiros, muito compreensivos, né, sempre, como você falou, no diálogo, na compreensão. Então, assim, namastê a todos vocês que estão nesse encontro. Eu estou olhando as carinhas, estou lembrando das nossas conversas durante esses quase 70 dias, né, dos desafios, e, enfim, fico até emocionada, alguns momentos mais difíceis, outros mais fáceis. Então, eu quero deixar, assim, uma gratidão enorme a todos vocês. Me permite finalizar com um texto de Rubem Alves, esse nosso momento, para ficar como uma reflexão para vocês? Posso? 2 minutinhos? Claro. Vou fazer a leitura de um texto e eu vou deixar a reflexão para vocês, tudo bem? Ele é bem rápido, mas acho que ele é bem significativo. O texto é do Rubem Alves, e o Rubem Alves ele foi pedagogo, o Rubem Alves ele foi teólogo, ele foi psicanalista, e ele tem um texto que se chama O Milho de Pipoca. Não sei se vocês conhecem. E o texto diz o seguinte: milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São aquelas pessoas de uma mesmice, uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que o jeito de ser delas é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que a gente nunca imaginou. O fogo é viver o novo. O fogo é viver o inesperado. O fogo é passar por momentos dolorosos. O fogo pode ser de fora, perder uma amizade, terminar um relacionamento, ter um problema no emprego. O fogo pode vir de dentro, pânico, medo, ansiedade, sofrimento, cujas causas a gente ignora. Há sempre um remédio: apagar o fogo. Se a gente apagar o fogo, o sofrimento ele vai diminuir, com certeza. Mas com isso, também diminui a possibilidade da grande transformação. Imagina a pipoca, a pobre pipoca, fechada dentro da panela.
lá dentro, cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou, que acabou, que não tem mais, não dá mais. Dentro da sua casquinha dura e fechada em si mesmo, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo do que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela nunca havia sonhado e imaginado. Mas ainda assim, no fundo da panela, sempre sobra o milho de pipoca que se recusa a estourar, que a gente chama de piruá. O piruá são como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não existe coisa mais maravilhosa do que elas continuarem do jeito que elas são. A presunção e o medo são a dura casca do milho, que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar naquela coisinha branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Que a gente possa ser esse milho de pipoca que cotidianamente se reinventa, que cresce, que alcança o propósito, que vence as barreiras do medo, que vence as barreiras ali, muitas vezes, dos limites que são colocados e que, de uma forma surpreendente, descobre dentro de si e nas relações o que há de mais importante e de mais belo, que é viver intensamente cada momento. Gratidão a todos vocês, uma boa noite e a Escola da Inteligência está ao lado de vocês quando necessitarem. Obrigada, Léo. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Muito obrigada, Léo. Maravilhoso. Tchau, pessoal. Boa noite.